Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta. Já aproveito e te convido para você vir fazer terapia comigo, para você conhecer. Eu sempre falo que eu sou terapeuta e eu nunca te chamo para você vir. E hoje eu tô te chamando para você vir conhecer o método da TRG e o método da EFT. São duas técnicas que vão te conduzir dentro de um processo onde você vai encontrar as suas dores ao longo da sua linha do tempo, da sua experiência de vida. E você vai poder reprocessar, você vai poder entrar em contato com essas dores, aprender a liberar essas dores e descobrir o que existe por trás que você ainda não está consciente. Quando você faz esse processo, além de libertar as suas dores, além de você se libertar dessas dores e ressignificar, você faz as pazes com o seu passado e você fica livre para viver o seu futuro. Além de ser de uma forma nova, com muito mais consciência, porque o reprocessamento amplia a sua consciência, amplia a sua visão, te dá mais de você para você mesmo. Então, esse método realmente surpreende as pessoas e entrega para as pessoas uma qualidade de vida e uma nova vida, um novo eu delas mesmas. Eu passei pelo processo, eu me impressionei muito com esse processo, por isso que eu resolvi me especializar nessa técnica. Então, hoje eu não vou deixar passar sem convidar você. Eu tenho informações aqui na minha descrição, tá bom? Vamos falar hoje de os bastidores energéticos da sua casa, tá? Eu vou ensinar e compartilhar com você uma forma de você melhorar a energia da sua casa, limpar a energia, um trabalho espiritual que você pode fazer aí. Mas vamos entender antes o que é isso, né? E para isso, vamos começar com um exercício. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos neste momento e trazer à sua mente a imagem da sua casa, da sua residência. Traga à sua mente a imagem da sua casa. E ao olhar para essa imagem, se você quiser, você pode entrar nessa imagem, entre nessa casa, ande pela casa. Mas o que eu quero é que você sinta a energia que você percebe quando você olha para essa imagem. O que é que você sente ao olhar para a imagem da sua casa? Quais sentimentos surgem? Observe a sala, observe as paredes, observe a fachada, o seu quarto, o quintal. Não pense, sinta o que você sente. E aí, né? Se você quiser continuar esse exercício em outro momento, você pode, mas eu acho que você já conseguiu sentir aí, mais ou menos, né? E aquilo que a gente sente quando a gente olha para a imagem da nossa casa tem mais a ver com uma leitura energética que nós estamos fazendo do ambiente. Então, quando eu fiz esse exercício, por exemplo, eu senti angústia, né? Quando eu olhava para a imagem da minha casa, eu sentia angústia. E aquilo me impressionou bastante porque quando eu olho para minha casa normalmente, né, com os olhos físicos abertos, eu acho que tá tudo bem, eu sinto coisas boas, acho que tá tudo bem. Mas quando eu faço esse exercício de trazer a imagem e olhar, eu percebia que eu sentia muita angústia. Ou seja, eu estava fazendo uma leitura energética e nessa leitura energética estava vindo até mim uma informação de que existem energias que precisam ser observadas e existe energias que precisam ser limpadas. Tem coisa aqui na minha casa que precisa de limpeza, certo? Então é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo.
Os bastidores da sua casa, do seu quarto, podem ser muito diferentes daquilo que os seus olhos estão vendo, né? E eu vou tentar, nunca sei se eu consigo fazer isso, mas eu vou tentar deixar, eu vou deixar um espaço aqui, uma imagem de uma casa, o ambiente extrafísico de uma casa. Vamos ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, vai ficar esse buraco aqui e eu deixo no link a imagem, tá bom? Mas a imagem, como que pode estar os bastidores da sua casa? Porque às vezes a gente olha para casa e fala: "Nossa, tá tudo bonito, fez o jardim, tá tudo pintado, tá organizado, tá limpo". Mas quando, por exemplo, um médium, um vidente vai olhar aquela casa, o que ele percebe é um ambiente em ruínas, um ambiente escuro, um ambiente sujo, um ambiente que está muitas vezes até em demolição, um ambiente que tem muitas entidades sofredoras naquele ambiente, né? Aonde a parede está descascando, acúmulo de sujeira. E às vezes é um ambiente espiritual extremamente assustador para o médium e para o vidente. Isso é mais comum de acontecer do que a gente pode imaginar, tá? E o problema disso é que esse ambiente não tão saudável, que nós não estamos enxergando com o olho físico, pode estar nos afetando, tá? Então aqui eu quero falar sobre as consequências do ambiente extrafísico não ser tão bom assim. E quero falar também do que a gente vai fazer para limpar e para tentar transformar energeticamente a nossa casa, tá? Primeira coisa também que eu quero falar um exemplo. Quando eu fui, né, eu morava em São Paulo e naquela época eu mudei, muitos anos atrás, eu mudei de casa. Eu fui morar numa rua, na Bela Sintra, bem perto da Rua Augusta, né? E naquela casa, a Rua Augusta é um lugar do lado da prostituição que eu fui morar, né? E da minha janela eu via as moças aqui, né, combinando os programas do lado da minha rua, assim. E isso, energeticamente, pode trazer consequências. Eu posso te adiantar que na minha casa tinha sucubos até na tomada. Sucubos é espíritos energívoros, né, que se alimentam de energias sexuais. Então aquele ambiente lá era um ambiente que o ambiente físico já não era um ambiente ideal, tá? Vamos dizer assim. E então deixa eu dar mais essa dica. Antes de qualquer leitura energética, antes de qualquer tipo de leitura espiritual, você já pode começar a observar o ambiente que você mora. Como é esse ambiente? É um lugar saudável? Que tipo de pessoas andam por aqui? Existem questões aqui que precisa de cuidado, que eu preciso observar? Porque às vezes não tem como, né? A gente, por exemplo, em São Paulo é muito difícil você morar num lugar blindado de energias. São Paulo tem muitas misturas e muitas informações energéticas diferentes. Então, é muito mais provável que você precise estar lúcido e limpar a sua casa e blindar a sua casa do que embora de São Paulo, por exemplo, né? Às vezes isso não vai ser possível. Mas especificamente lá eu estava num ponto delicado energeticamente, vamos dizer assim. Era um ponto também que tinha muitas pessoas que usavam crack, já naquela época. Então a gente via muitas pessoas, tipo aquelas pessoas que numa condição de droga, de crack complicada, e eram pessoas que sempre abordavam, né, pedindo coisa ou então num estado de loucura. Então era um ambiente difícil, aquele lugar que eu morava. Logo, é provável que isso interfira no ambiente daquelas casas, tá? Se a pessoa não limpar, se a pessoa não blindar, se você não tiver lucidez. Enfim, o que aconteceu nessa época, quando eu mudei para essa casa? Eu comecei a mudar muito o meu comportamento, né? Eu virei uma pessoa muito mais caseira, eu virei uma pessoa com uma certa fobia social. Foi nessa casa que eu tive depressão, foi nessa casa que eu tive síndrome do pânico. Nessa casa eu comecei a ter muitos e muitos tipos de problema,
tá? Aí você vai falar assim, ai, você tá culpando então a casa. Não, eu não culpo a casa, mas eu também não posso ignorar os fatos. Então é isso que eu quero dizer para você. Vamos ficar lúcidos e vamos trazer os fatos para a gente olhar os fatos, tá? Essa casa estava nesse lugar, nesse ambiente, que não é o ideal, isso daí é fato, né? E essa casa, quando eu mudei para essa casa, eu comecei a ter uma mudança de comportamento. Outro fato. Tem a ver com energia? Não tem a ver com energia? Depois, né? Depois eu fui perceber que existia um espírito lá. Isso foi depois, mas a princípio a gente só observa os fatos, tá bom? Outra coisa que eu quero falar sobre essa casa. Quando eu, depois de um tempo, eu aprendi sobre essas questões de limpar a energia da casa, eu começava a fazer esse exercício de verificar como era a energia da casa. Sabe qual era o sentimento que vinha para mim? Euforia. Quando eu olhava para aquela casa, eu sentia uma euforia, uma alegria, uma felicidade. E o que eu quero dizer aqui com isso? Isso também é estranho, tá? Isso também tem que levantar a pulga atrás da nossa orelha, porque o ambiente da nossa casa, ele deve ser ou neutro, ou ele deve ser um ambiente que tenha informação energética que a gente coloque nele, tá? Ou ele deve ter uma característica mais pacífica, de paz. Quando tem uma coisa tipo assim, uma euforia, essa informação assim, é sinal de que pode ter alguma coisa interferindo naquela energia que não seja sua. Então também é um sinal de que essa casa precisa de limpeza, tá? Energética. Enfim, essa casa tinha essa informação e quando eu comecei a fazer um trabalho mais profundo de limpeza, eu percebi que existia sim um espírito ali e que esse espírito estava sim apegado a mim, né? Assim como também consegui perceber que era um espírito que era apegado a outros moradores anteriores a mim, que tinham se mudado. Enfim, o fato é que aqui a gente pode começar a falar do tipo de consequência que existe quando a energia da nossa casa não está boa, tá? E a primeira consequência é nós podemos sofrer assédio espiritual, nós podemos sermos drenados energeticamente, né? Porque o assédio espiritual nada mais é do que alguma consciência que talvez vai te acompanhar porque gosta de você ou talvez porque não gosta, das duas uma, né? Mas esse espírito ele vai trazer para junto de você a energia dele, que pode não ser tão boa, né? Dele, dela, a gente não sabe. E ele pode também gostar da sua energia e se alimentar da sua energia, né? Ou ficar lá fazendo uma conexão que vai acabar drenando a sua energia. Você pode perder energia nesse contato. E aí você pode começar a ficar cansado, você pode desenvolver mini doenças, você pode mudar o seu comportamento, você pode se tornar uma pessoa mais depressiva, uma pessoa que desiste de projetos. Esse tipo de coisa pode estimular comportamentos de vícios, né? Você pode também sofrer, como eu falei, assédio sexual. Nessa minha casa que eu morava, muitas coisas sexuais estranhas aconteciam. Você sentia umas energias sexuais, vinham umas informações sexuais naquela casa. Era tudo muito esquisito. E eu atribuo a isso um ambiente, né? Que era do lado da Rua Augusta, assim, no ponto mais principal da Rua Augusta. A minha casa sempre tocava à noite, todas as noites era funk proibidão, dos carros que passavam, e era sempre até altas horas da noite, né? A partir de quarta, quinta-feira já era até tarde, balada, né? De proibidão e das moças ali. Então, essa informação energética a gente não escapa. Além disso, tinha 2 bares, um bar na minha frente da minha casa, um bar no outro lado. Então, apesar de ser uma casa, era muito legal a casa. A rua, a Bela Sintra é super bonita, perto da Paulista, mas tinha essa informação, né? Então, você pode também sofrer assédio sexual,
sucubos, incubos, eu não vou me aprofundar aqui, você pode pesquisar sobre essas características, mas olha, vou te falar que pode ser um problema sério. Por exemplo, para casais, né? Casais que, se tiverem naquela casa e tiver muitos sucubos, muitos incubos, eles vão fazer a festa lá, e aí isso pode trazer todo tipo de problema, drenagem energética, pode trazer. A gente pode se acoplar sem querer com energias ruins, como irritação, como raiva, briga. Tudo isso pode ser contaminado quando tem sucubos, quando tem incubos, né? Então, sentimentos ruins, comportamentos negativos podem ser estimulados. Quando a gente está num ambiente não muito saudável, sujo energeticamente, com informações negativas, ou então, por exemplo, com muitas consciências depressivas, com muitas consciências adoecidas, ou se tem presenças que não gostam da gente e ficam lá jogando energia contra a gente, também vai interferir, né? Então, brigas entre casais, brigas familiares, é uma coisa que as pessoas podem ficar muito mais suscetíveis quando o ambiente da casa não está limpo, não está saudável. Outra coisa que pode ser uma consequência, por exemplo, é falta de lucidez. Quando o ambiente é muito poluído, muito pesado, a densificação do ambiente ela é notada, e aí nós não conseguimos ter lucidez e não conseguimos ser quem realmente somos. A gente fica naquele ambiente escuro, cheio de informação negativa, a gente fica nublado e a gente tem uma tendência a ficar meio confuso. Confusão mental, esquecimento, não conseguir estudar, não conseguir ter clareza, não conseguir ter insights, né? Então parece que é difícil pensar, é difícil ter clareza, parece que sempre a gente quer fugir pra TV, fugir dali, fugir, dormir, porque a gente não consegue ter lucidez. Essa é uma característica, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é muita interferência no sono. Então você pode ter dificuldade para dormir, ter uma qualidade de sono ruim, perceber que você acorda cansado, perceber que você acorda depois de muitos pesadelos, né? Ter dificuldade de ter uma projeção astral lúcida, né? Isso pode acontecer. Você pode também perceber sonhos sexuais. Aqui é um sinal. Você pode perceber presenças sexuais. Isso é uma coisa que dá para notar. Tudo isso porque pode existir consciências lá que vão aproveitar o seu momento de desconhecidência. Na hora que a gente dorme, a gente vai desconhecidir e eles vão ter mais acesso às suas energias, a você. Então aqui você pode ser atacado, aqui você pode perceber, se intoxicar com essas energias, você pode sofrer o assédio sexual desses sucubos. E aí, dificuldade de dormir, tudo isso que pode ser um problema seríssimo. Eu fiz um vídeo aqui falando como você vai conseguir proteger a sua noite de sono, né? Que é a preparação da noite de sono, você vai achar aí, mas nós vamos falar disso aqui também. Então, outra característica é a dificuldade de dormir. E como eu falei, né? Brigas familiares, brigas de casais, desentendimentos, irritabilidade, não gostar de ficar em casa, não conseguir relaxar. Essa é uma outra coisa. Às vezes você vai para casa e você quer descansar, mas a pessoa não consegue relaxar, parece que é sempre tensa aquela casa, ou então parece que é uma casa sempre muito estimulante, ou é uma casa que você não consegue pensar porque tem muita confusão mental. E aí, aqui também, pequenos acidentes, né? É possível que você perceba pequenos acidentes que às vezes não fazem muito sentido, coisas que quebram, lâmpadas que estouram, e aí coisas nesse sentido, tá? Um ambiente residencial que não é harmônico, que não é agradável e que tem que levantar a nossa pulga, né?
atrás da nossa orelha. E aí, tudo isso para falar de como a gente vai fazer para a gente limpar e transformar, né? Porque eu falei aqui, às vezes a casa ela é bonita, pintada, limpa e arrumada, mas quando você olha os bastidores, né, do exercício que eu falei que eu fiz da minha casa, me deu angústia. Às vezes esse ambiente, esses bastidores, eles não estão a mesma coisa. Às vezes é um lugar que tá sujo, que tem consciências perturbadas, é um ambiente que tá triste, que tá escuro e que precisa da nossa atuação espiritual energética. E como que a gente faz isso, né? A primeira coisa que eu vou compartilhar aqui é o que se faz no espiritismo, a prática do espiritismo, que é o evangelho no lar. Não sei se você conhece. O Evangelho no Lar, você escolhe um dia por semana, leva o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro lá que o Espiritismo segue, que é tipo a Bíblia do Espiritismo, né? Você leva o Evangelho no Lar, abre em uma página, você vai fazer uma oração, vai fazer uma preparação, vai levar um copo de água fluidificada, vai pedir a presença dos seus amparadores, ou seja, você vai fazer uma conexão, uma intenção, né? E vai fazer uma leitura, um estudo, todos uma vez por semana, vai juntar seus familiares, o ideal é juntar os familiares e fazer nesse ambiente esse estudo. Esse é um momento em que, com a prática regular, a pessoa começa a atrair amparadores. E os amparadores, eles vão começar a conseguir tratar as consciências que estão naquele ambiente. Então, se tem espíritos adoecidos precisando de ajuda, precisando de encaminhamento, é uma oportunidade que os amparadores vão achar nessa ponte para encaminhar essas consciências, para estar tratando o ambiente. Também a presença dos amparadores, naturalmente, eles vão limpar energeticamente o ambiente, eles começam a ajudar. Além da gente, com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, né? O pensene, pensamentos, energias e sentimentos, a gente vai emanando isso e mudando o ambiente espiritual. Então, a prática do Evangelho no Lar. Mas, se por acaso você não é espírita, não quer fazer o Evangelho no Lar, existem outras formas de fazer isso, né? E tudo começa com a intenção. Tudo começa com o comprometimento e com o respeito. Quando você vai, olha, intencionalmente daqui para frente eu vou tentar limpar o ambiente dessa casa. Eu quero fazer o bem e ajudar os espíritos que estão aqui a serem encaminhados. Eu posso começar, por exemplo, a fazer a preparação do sono, né? Na preparação do sono, eu vou utilizar de técnicas de visualização, né? Onde eu vou chamar amparadores, vou chamar animais de poder, eu vou colocar pirâmides, eu vou instalar campos de força, tudo isso com o poder da minha visualização e da minha conexão com os meus amparadores. Através desse processo, eu começo também a limpar o ambiente. Eu vou jogar luz na minha casa. E aqui é uma outra técnica que é exteriorização de energia. Quando eu faço a exteriorização de energia, ou seja, também através da minha visualização, junto com pulsos energéticos que saem de mim, com as melhores intenções, eu começo a limpar as energias. Então, eu vou jogar energia para as paredes, para o chão, para o teto, para minha cama. Como? Eu visualizo que uma luz está indo para minha cama e junto com a visualização eu sinto um pulso de luz indo. E da mesma forma, eu vou fazer isso uma vez por semana, ou eu vou fazer isso mais de uma vez por semana, mas em horários diferentes, mas eu vou ter uma constância, eu vou me comprometer com essa prática. E quando eu faço isso com a intenção de limpar, de transformar o ambiente, de ajudar quem precisa de ajuda, de colocar uma energia de paz, de colocar uma energia harmoniosa, de acender luzes, de fazer uma reforma energética, né? De colocar o sentimento de esperança, de colocar o sentimento de paz, de alegria. Então, aqui é uma prática da conscienciologia, que é a exteriorização, né? Chama-se alcova blindada. A alcova blindada, ela é usada especificamente para a gente fazer essa limpeza no quarto de dormir, que é geralmente aonde
é mais crítico, né? Porque, como eu disse, na hora de dormir a gente se descoincide. E a gente muitas vezes, a gente sai do corpo, mas muitas vezes a gente só fica em cima do corpo. Algumas pessoas conseguem sair, vão para o plano astral, fazer uma projeção astral, né? Outras elas ficam aqui, em cima do corpo, e aqui os espíritos têm acesso a você, se existirem presenças, tá? Então, no quarto de dormir é um lugar onde a limpeza precisa ser mais intensa. Mas, de uma forma geral, a gente precisa estar atento para a nossa casa toda, né? Por isso que eu falo aqui do campo de força. Porque, por exemplo, naquela minha casa que eu morava, naquele ambiente, eu nunca instalei um campo de força porque eu nem sabia disso. Eu não conhecia a apometria ainda, né? Mas naquele lugar era um ideal que eu aprendesse a blindar, porque é um ambiente perigoso. Então, quando você blinda energeticamente, você exterioriza muito da sua energia, você visualiza, você faz a limpeza. Aquele é um ambiente que não entra mais qualquer consciência, não é mais livre acesso, né? Porque quando a gente não faz nada, é como se a gente deixasse o portão da nossa casa aberto para quem quisesse entrar, né? Você imagina se a gente mora numa rua e a gente deixa a casa aberta, tudo escancarado. Não vai entrar alguém lá e vai mexer, ou vai sujar, ou vai roubar? Então a gente sabe que a gente precisa ir lá, fechar o portão, trancar, fechar a porta, né? Ficar atento à segurança. Só que a gente não faz isso espiritualmente. Então, é importante que a gente aprenda a fazer isso espiritualmente. E aí começa a reverter todo esse tipo de situação. Pessoas que brigavam começam a se harmonizar, a clareza aumenta, pessoas ficam mais lúcidas, você consegue estudar e ter uma clareza mental, você consegue relaxar, dormir melhor. Às vezes, a Nancy Trivelato fala muito isso. Quando um ambiente está muito bem blindado, você entra lá, só de entrar lá você já relaxa profundamente. Às vezes você nem precisa dormir, mas você relaxa profundamente. Então, a harmonia familiar, pessoas que estão desequilibradas vão chegar nesse ambiente e vão falar: nossa, aqui é bom ficar, aqui eu me reequilibro, aqui eu volto às minhas energias, aqui eu parece que os meus pensamentos ficam mais positivos, aqui eu fico mais otimista. Né? Então, tudo isso é característica de um ambiente extrafísico limpo, harmonizado, que tem consciências amparadoras presentes, protegido, tá? Um lugar onde também consciências em desequilíbrios conseguem ser encaminhadas, encontrar também harmonia. Então, dormir melhor, curar mini doenças, tudo isso a limpeza energética faz. E uma maior conexão também com seus amparadores. Quando o ambiente ele tá limpo, você consegue entrar em conexão, você consegue ter insights, receber intuições de como agir em determinadas situações, resolver problemas. Então, esse vídeo aqui é para te trazer clareza de que a sua casa pode não estar tão bem energeticamente, pode estar trazendo problemas para sua vida. E você precisa levar de forma muito séria, levar a sério a necessidade de atuar na limpeza energética, né? Na limpeza espiritual do seu ambiente. E isso tem a ver com energia, isso tem a ver com intencionalidade, isso tem a ver com comprometimento, prática, conexão espiritual, certo? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo.